transmissão com esse comentário, né? Aspectos geracionais que vão ficando evidentes, talvez até nesse caso aí que eu relatei ainda há pouco do Brasil 247, fingir que não ocorreu esse desdobramento tectônico ontem. Então, de manhã, quem me acompanha no Twitter viu que, deixa eu ver aqui, cadê? Que mais uma vez eu vim constatar aí uma diferença de valores que, mais do que individuais, eu acho que refletem diferenças de valores entre gerações, né, conflitantes. É uma diferença que conflitante. Eu vou botar, acho que eu já tinha botado o thread aqui, exatamente. Só tem que botar na tela esse navegador. Espera aí, um segundo. E aí a gente conclui a transmissão de hoje, porque isso é material para a gente pensar, mas que tem tudo a ver com essa discussão que a gente está tendo aqui, de algum interesse que a gente desconhece levar esse veículo, que tanto deve ao PT e a Lula, a tentar invisibilizar a maior vitória do Lula, do campo popular, do campo nacional, desde o segundo turno de 2014. E demorou, e foi suada, não foi fácil não, né? A gente sabe, você que nos acompanha sabe disso, né? Quanto a gente se esforçou para que esse resultado fosse atingido. Mas olha isso aqui, como é revelador, né, das nossas fragilidades, né, coletivamente, enquanto forças populares no Brasil, e o que a gente tem que resolver, né? Então, como eu falei, é você, expressionalta, que causa o nosso impacto, que não pode ser ignorado. O pessoal passa recibo, né? Então, em 1º de julho, dias atrás, o Felipe Trisotto seguiu nessa campanha de constranger quem quer que não queira falar ou queira diminuir o significado do vazamento do Banestar. E aí ele marcou o mesmo Brasil 247, né, que não apenas não falou, mas mentiu, dizendo que o documento era velho, né, foi desmentido ao vivo em cores os protagonistas no último domingo aqui, Requião, Castilho, DCM, Sinara Menezes, blog do Panunzio. Aí marcou eles e falou: vocês e demais mídias progressistas entrevistam todo mundo. Alexandre Frota, Paulo Marinho, etc. Dizem que entrevista não é endosso para justificar quando alguém critica. Muito que bem. Então, por que não entrevistam Rômulo Maia sobre Banestar? Chamem o Chico Sá e o Aildegar Ângelo, né? Dois dos poucos que ecoaram a nossa denúncia, né, do Banestar. Não se dobraram a essa omertà, né, esse pacto de silêncio mafioso. E aí a Sinara Menezes, né, que se auto-intitulou socialista morena, né, mas ela não tem nada a ver com o ideal de Brizola, é muito indevida essa apropriação, mas ela botou: por que será que não levamos o Rômulo Maia a sério, nem confiamos no agente duplo expresso? Aí ela botou aqui, qual é esse daqui? Acho que é o da Carmen Lúcia? Deixa eu ver. Ah, não, é quando eu resgatei, né, as publicações dela do passado, quando ela trabalhava para a revista Veja, e, né, como pena alugada, né, legalmente, empregada no caso, ela batia no PT, louvava o PSDB e chegava ao cúmulo de aproveitar como álibi a sua condição de mulher para escrever mais de um artigo misógino contra Marta Suplicy, então prefeita de São Paulo, que pleiteava a reeleição. Então ela trata da vida privada da Marta Suplicy, com um artigo intitulado na revista Veja Marta e os seus 2 maridos. Depois é ela, acredito você, a autora daquela entrevista nas páginas amarelas da Veja, na véspera da tentativa de reeleição, tentativa frustrada da Marta Suplicy em 2004, entrevista com a então namorada do Suplicy, falando mal da Marta, né, que caiu muito mal. Pois é ela. Marta faliu São Paulo, aqui, ó, cadê mais? Cadê? Elogio a Alckmin, elogio a Aécio, aí daqui, ó, batendo no Zé Dirceu, no Zeca Dirceu, falando que esquerdistas são ultrapassados, vida pessoal da Marta Suplicy, ó, Marta e seus 2 maridos, aí depois a entrevista lá, cadê? A entrevista com a então namorada do Eduardo Suplicy, cujo lead leu o seguinte, né, ó: Eduardo destravou. A namorada de Eduardo Suplicy diz que o senador mudou para melhor após a separação, mas que o mesmo não aconteceu com Marta. E a entrevista é só detonando a Marta na véspera da votação em 2014, em que José Serra derrota a Marta. Aí ela fala isso, que eu não pode confiar apenas porque eu resgatei, né, essas publicações dela, de antes dela se converter ao progressismo, alegadamente. E aí, tudo bem, vamos supor que ela tem restrições a mim, mas aí a Janice foi e falou o seguinte: ó, poderia falar o mesmo de você, ela que está falando que eu sou um agente duplo, que tinha plumagem tucana e era super a favor da privataria. Ela justifica os artigos que ela assinava, sendo misógina com a Marta Suplicy, usando como álibi o fato de ela ser mulher,
e louvando Alckmin né, e Aécio Neves como o futuro da política, detonando o PT, né, e o socialismo como algo atrasado, ela justifica pelo seguinte: não, você não tem que levar em conta nada do que eu escrevi. Olha, eu era empregada, e ela escreveu empregada em letras maiúsculas, da revista Veja. Aí eu pergunto o seguinte: e esse pessoal aí, né, referindo-se a mim, ao Duplo Expresso, recebe de quem para escrever coisas assim e se dizer de esquerda? Já falei, não recebo de ninguém. Eu sei que você não compreende, senhora Menezes, mas aqui ninguém recebe. A gente doa o nosso tempo e os custos fixos são mantidos, suportados pelo pessoal que é membro do canal no YouTube, no Vaquinha e no Patreon. Daí até sobra um pouquinho. Né? Mas aqui, qual publicação a qual ela faz a lesão? Aquela em que a gente revelou que a ministra Carmen Lúcia era vítima de uma chantagem. Talvez como esteja ocorrendo com Barroso, né? Porque a ministra Carmen Lúcia é lésbica, ela tem uma jovem companheira, e chegou a gente a informação, inclusive muita gente em Brasília sabe disso, né? Inclusive na redação dos 47 sabem também. A Thaís Moia trabalhava lá naquela altura, falou que o editor falou: não, a gente sabe disso mesmo, ela é e está sendo chantageada, mas a gente não tem, né, a prova, a gente não tem a mídia que o pessoal usa, registrando ela exercendo a sua sexualidade, para provar que ela é lésbica e que está sendo chantageada. Também não tive, mas várias fontes, né, confirmando isso, e o comportamento dela esquisitíssimo. Pelo menos essa denúncia tinha que ser feita. E aí eu fiz essa publicação. É certo que eu usei um título apelativo propositalmente, já que a gente é uma guerrilha comunicacional, né? A gente é o Davi contra o Golias, tem que apelar. Eu botei esse título apelativo, 21 de agosto de 2018, Carmen Lúcia, lésbica enrustida, mantém Brasil refém de seu segredo. À época ela falou que era homofobia. O título é desagradável, assim? Considero, mas homofobia é impossível, até praticamente, porque eu próprio sou gay. Então, não é homofobia, é apelativo, mas eu tenho que apelar, era algo grave e teve sucesso, né? Já que esse vídeo foi visto mais de 100 mil vezes em todas as plataformas. Só no YouTube eu acho que é 90 mil, algo assim. Tem mais Facebook, Twitter, etc e tal. Aí ela acha que isso é a prova que eu sou de direita. Que eu denuncio uma chantagem. O problema não é... Eu nunca vi problema em a Carmen Lúcia ser lésbica. Pelo contrário, saúdo. Eu lamento, enquanto eu próprio gay, que ela não possa assumir isso. Né? Ela que foi presidente do STF, seria tão bom para a causa LGBT, né? Que ela falou: a primeira, né, presidente de um poder assumidamente gay, assumidamente homossexual, seria o máximo. Ela teria que expor isso? Não, eu não cobro isso. Eu sou diferente de John Willis, que gosta de cobrar das pessoas que são aí, né, estão no armário, que saiam. Mas naquele momento o problema era esse. O assunto que originalmente seria na dimensão privada, que ela aparentemente tem vergonha da sua família, que é muito religiosa, origem humilde, etc., tornou-se público, publicíssimo, um affaire d'État, um assunto de Estado. Porque ela estava sendo, segundo o relato que a gente ouviu, apurou, confirmou, checou com várias fontes, chantageada com base nisso. A presidente do Poder Judiciário, que faz a pauta do STF, estava fazendo a pauta em prejuízo do presidente Lula, não pautava os habeas corpus. E a apuração que a gente fez era que era por conta dessa chantagem, ao menos. Tem gente que fala que tem outras chantagens, aí, embargo de gaveta que ela deu em causa bilionária da indústria farmacêutica, eu não sei. Essa eu ouvi, a da indústria farmacêutica eu não sei. Mas aí ela diz que eu sou de direita por isso, né, apenas. Aí o pessoal continuou questionando, né, mas olha que interessante. Né, ela falou: eu era empregada. Mas você não só redigiu a matéria, você assinou. Né, se você não concorda, já você não assina, você assinou lá aqueles ataques misóginos a Marta Suplicy. Você poderia pedir para não assinar, outra pessoa assinar, se você discordava daquilo? E eu pergunto o seguinte: hoje em dia, que você é remunerada por outros veículos, você também está escrevendo, publicando coisas das quais você discorda? Pagando bem que mal tem? E aí você, inclusive, projeta isso em mim, perguntando quem nos paga para escrever e falar o que a gente fala e escreve? Ninguém. Realmente é diferente. Não projete a sua régua na gente. Agora, se lá você, aqui, segundo a sua alegação do presente, escrevia coisas das quais, e assinava, coisas das quais supostamente você divergia fortemente, quem garante que hoje em dia você não faz a mesma coisa? Aí você vê, essa discussão que eu já tinha trazido para o programa, mas ela tinha sido encerrada lá no dia 1º, mas eis que hoje o Panunzio, que estava marcado nessa linha, ele próprio, que até, né, pouco tempo trabalhava na TV Bandeirantes, ele que inclusive apoiou o golpe em 2016, como a sua emissora, escreveu algo que eu achei, assim, absurdo. Né? Absurdo. Ele botou o seguinte: eu quero saber se você que está me assistindo concorda com a minha avaliação de que isso é absurdo. Ele botou: Sinara, Fábio Panunzio, aqui, ó, às 7 horas, eu acordei com isso daqui, ó. Sinara, você não tem que prestar contas de nada. Você está a léguas de distância da necessidade de ser provado.
Meu amigo, minha amiga, existe alguém que não precisa prestar contas de nada, quem quer que seja? Assim, como assim? Quem determina quem tem que prestar contas e quem que não tem que prestar contas? Fábio Panunzio. Ou o problema é que você está preocupado com alguém extrapolar, né, a qualificação que foi feita a ela, dessa transição ideológico-editorial, de louvar tucanos e bater em petistas para agora fazer o oposto, né, com a alternância de quem assina o cheque, do mesmo se aplicar a você, que até outro dia estava na Bandeirantes apoiando o golpe, e agora, né, tem veículos, né, supostamente progressistas. A preocupação é essa? É uma amizade pessoal com a Sinara? O que eu acho que é impróprio você dizer que existe quem quer que seja que não tem que prestar contas. Ainda mais quando essa pessoa está em falta flagrante, faltando com caráter, inclusive, como eu mostrei na sequência. Eu botei aqui, ó, Panunzio. Essa senhora, a Sinara Menezes, teve uma divergência editorial, digamos assim, né? Então ela discordou que eu devesse falar que a Carmen Lúcia era objeto de uma chantagem, usando a sua orientação sexual e registro do exercício da sua sexualidade na plenitude com a sua companheira. Então vamos dizer que foi só a divergência. Então, essa senhora teve uma divergência editorial comigo. E para me desqualificar, naquele dia, compartilhou o dossiê fake fajuto contratado pelo Paulo Pimenta ao jornalista que aluga sua caneta, Luiz Nassif, tentando assassinar minha reputação com informações falsas. Eu falei sobre isso ainda agora com o senador Rogério Carvalho. Se é para tratar do passado, como ela fez ali, né, disseminando um dossiê fajuto, tal que dá em Chico, dá em Francisco. Né? Então por que ela não tem que prestar contas para nada e eu teria? Né? Está aqui o dossiê desmontado. Então, senador Rogério, se o senhor quiser se inteirar dessa questão, é esse artigo aqui, publicado em 24 de dezembro de 2018, pleno Natal. Ó, documento da ONU sepulta Luiz Nassif. O caso duplo expresso Rômulo Maia. Mas eu falei, ó, eis a cidadã, Fábio Panunzio, você diz que não precisa prestar contas de nada, endossando e espalhando um dossiê fajuto, que ela já sabia quando espalhou, que já tinha passado essa publicação aqui, ela já sabia que era falso, e no entanto ela disseminou. Na maldade. Aí tá aqui, ó, para mim, ela se referindo a mim, né, e ao duplo expresso, para mim são infiltrados, o Nassif tem razão. Um dossiê que ela sabia falso, contratado. Aí aqui tem mais, não só isso não, ela foi no... Estragou. Aqui, ó. No Twitter dela, peraí, mais uma aqui, ó. Ela botou, ó. O Nassif avisou no Twitter dela. E foi lá no Twitter dela, àquela altura. Qual é a data disso aqui? Tem a data aqui? Ó. 23 de agosto de 2018. Foi e botou aqui, ó. Cadê? Compartilhou o estranho caso do advogado internacional que virou blogueiro, só com informação falsa, que até hoje é mantido no ar. E que foi contratada essa publicação pelo Paulo Pimenta, inclusive a assessoria contribuiu para o conteúdo que foi envenenado pelo Luiz Nassif com mais informações falsas. Né? Então, eu fui e continuei falando, como assim? Ela comete um crime desse, porque isso é crime, e ela não tem que prestar contas de nada? Fábio Panunzio. Como assim? Todo mundo tem que prestar conta. Eu falei o seguinte, ó, essa omertá dos jornalistas dessa geração antiga, baby boomer, dos tempos da imprensa de papel, né, todos eles vêm da imprensa de papel e agora estão se relançando na internet. Né? Então você vê a diferença. Né? Essa omertá, código de pacto de silêncio mafioso, esses jornalistas baby boomers dos tempos da imprensa de papel, convertidos pelos tempos em blogueiros e youtubers, um cobrindo os erros do outro, é uma puta liability, uma exposição, um passivo fodido, de fácil exposição pela geração millennial, da qual eu faço parte, que não tem tanto compromisso com o erro. E, mais do que isso, sabe usar print. Então eu resgato aqui, o Fábio Panunzio, coisas pelas quais ela tem que prestar contas, sim. Todo mundo tem que prestar contas. Eu não fiz uma campanha de pressão pública pelo presidente Lula, para que ele pegasse o documento na Suíça, campanha que portou seus frutos. Todo mundo tem que ser cobrado. Se a gente discorda da sua atitude, ninguém está acima de cobrança. Que história é essa? Quem que não tem que prestar contas por nada? Todo mundo tem que prestar contas das suas ações. Ainda mais quem está na imprensa. Como assim? Né? Mas é a coisa, o corporativismo dos baby boomers. Né? Aí vamos dar assim. Ó. Então fica fácil a gente mostrar, esse pessoal fica desconcertado. Eu falei o seguinte, ó, sem querer constranger, quer dizer, constranger em demasia, e pergunto se seus colegas de TV Democracia, com quem eu tratei ontem, né, eu fui lá ser entrevistado pelo Rafael Brus, entrevista muito bacana,
e com quem eu falei aí privadamente, a Juliana Fratini, eles dois, né, mais próximos da minha geração. Eu pergunto se esses colegas seus desse projeto TV Democracia, se eles mais novos, concordam com esse seu postulado, Fábio Panunzio, de que há quem não precise prestar contas de nada. Eu duvido. E rezo para eu estar certo. E eu espero que essa omertá, esse pacto mafioso de silêncio, esse compromisso com o erro, de panelinha corporativista, saia de moda. Assim como há um tempo saiu o uso do chapéu de suspensório. Espero que seja aposentado compulsoriamente por idade e obsolescência. O que eu faço, Fábio Panunzio, é muito difícil. Falar de Banestado Leaks, por exemplo, fazer uma campanha de pressão pública para que o presidente Lula buscasse os documentos aqui, é muito difícil. Romper outro omertá, outro pacto mafioso de silêncio, com Banestado. E agora esse pacto de silêncio querendo invisibilizar a iniciativa do Lula aqui. Esse pacto de silêncio, que não fala do Banestado Leaks, será que é o mesmo pacto de silêncio que faz com que você queira passar a mão na cabeça e passar pano para a Sinara Menezes, dizendo que ela não precisa prestar contas de nada? Afinal, são as pessoas que não falam de Banestado. Coincidência? Apenas. A Sinara Menezes focou no mensageiro, focou em mim, para descartar em conjunto a mensagem, Banestado Leaks. Mensagem documental, documento do Celso III para o Senado em 2003, cuja procedência foi atestada pelos 3 protagonistas aqui no domingo. E aí ela usa como desculpa ela ter tretado comigo e eu ter feito um post que ela considera homofóbico, mas não é, para não falar de Banestado. Como você diz que ela não precisa prestar contas de nada? Olha, vocês tiozões, e eu não tenho aqui nenhum preconceito de idade, mas é objetivamente aferível que eles são de outra geração, que tem dificuldade com a facilidade que os millennials têm de pegar recibos e provar que eles faltam com a verdade ou são incoerentes. Os tiozões definitivamente até hoje não entenderam a Web 3.0, aquela em que a palavra não fica o dito pelo não dito. Você vem depois e pega o print, pega o vídeo, pega o áudio, pega o que a pessoa escreveu lá atrás, o que ela escreve agora. Então eles não entenderam. Eles são da época que eles escreviam a coluna no papel, o jornal, e ficava. E ninguém podia escrever um comentário embaixo, compartilhar na rede social e falar, olha, não, 10 anos atrás você falava o oposto disso. Não, Panunzio, em 2016 estava apoiando o impeachment. Ele já explicou o arrependimento dele, enfim, àquela altura eu não prestei atenção, quero crer que seja legítima a conversão dele. Agora, é fato, essa contradição. E se ele se justificou é porque ele achava que precisava prestar contas da conversão dele à causa progressista. Como assim? Ele diz que a Sinara Menezes não precisa prestar contas quando ela está, inclusive, praticando calúnia contra mim. Não é? Em tempo, Panunzio, olha como eu estou facinho pela causa do Brasil e engulo meu orgulho. Precisando ou não prestar contas do que quer que seja você, em querendo romper as omertás, os pactos mafiosos de silêncio, rompendo, pautando CC5 Gate, Banestado Leaks, eu, Rômulo Maia, seguirei as ordens. Para aprofundar a conversa que eu tive ontem lá no seu canal, Fábio Panunzio, que você compartilhou no Twitter, escândalo do Banestado com Rômulo Maia, pense grátis. Você me chamando para o seu programa, lá, Extrema Imprensa, eu vou lá falar disso. Aprofundar temas que faltaram, de repente, conversando com o Rafael Brus, a quem eu pergunto se ele concorda que há pessoas que não devem prestar contas de nada, como fala seu colega de TV Democracia, Fábio Panunzio, colega mais sênior. E aqui, em tempo 2. Se reinventar como jornalista progressista, entre aspas, quando se deixa a grande imprensa, tem necessariamente, e aí os dois fizeram essa trajetória, Sinara Menezes sai da Veja, Panunzio sai da Bandeirantes, sair então da grande imprensa para se tornar jornalista progressista, entre aspas, tem necessariamente que ser mais do que assar space cake. Você sabe o que é space cake? É bolo de maconha. Ou seria space bread, pão de maconha. Assar pão. Assar pão com maconha. Isso torna a pessoa progressista? Ela fumar maconha torna ela progressista? A sujeita falou, porque eu escrevi um artigo que ela julgou homofóbico, sendo que não era. Ela diz que isso é a prova do pudim de que eu não sou de esquerda. Bom, então a prova do pudim de que, contrariamente, alguém que asse pão de maconha, isso é a prova de que ela é progressista? Se no passado ela tiver tido posicionamentos extremamente conservadores? Não. Tem muita gente de direita que fuma maconha, cheira pó, enfim, não, de forma nenhuma. Eu queria muito que essa transição da grande imprensa conservadora e golpista para uma nova persona progressista digital
pressupusesse também abandono das piores práticas do PIG, Partido da Imprensa Golpista. Infelizmente, não é o que vemos até aqui, né? O PIGinho tem todos os vícios do PIG. Essas pessoas se formaram profissionalmente no PIG, né, e o uso do cachimbo entorta a boca. Pelo contrário, realmente. E aí eu termino com uma referência cultural e uma recomendação, já que é fim de semana. Para você que está vendo, assista um dos melhores filmes de todos os tempos do cinema mundial. Sunset Boulevard, Crepúsculo dos Deuses. Né? Quando você vê dinossauros que não conseguem aceitar que o meteoro caiu, né? E que o tempo das mais práticas já foi superado. Né? Interpretação genial da Gloria Swanson, em que ela chega lá nos estúdios. Acho que era da Metro, né? Que ela chega e ela falando lá num surto dela, que ela não viu que o tempo passou, ela que era uma estrela do cinema mudo, mas a era já tinha passado, já era a era do som, e ela vira para o Demille, né? E fala, que é o diretor com quem ela tinha trabalhado, fala: Senhor Demille, eu estou pronta para o close no meu rosto. Mas assim, você vê que ela está completamente descolada da realidade. Não vê que ela é um dinossauro num mundo em que o meteoro já caiu.